Estamos de volta com o programa O Poder Musical aqui pela TV Barueri. E hoje estamos falando de um assunto tão gostoso, né? Tão importante ao mesmo tempo, porque a gente está falando dos animaizinhos e estamos falando dos benefícios do som e das terapias integrativas na saúde deles, né? E estamos recebendo a médica veterinária Cristiane Caire Aires. Então ela já começou falando por que da escolha dessa profissão, né, Cristiane? E ela falou da importância, então, de trabalhar essas práticas, né, somadas ao tratamento convencional. Isso vai somar, você não vai tirar o tratamento convencional, não é isso? Você vai somar, né? E a gente estava falando sobre a tigela, que você usa a tigela, então, né, a tigela de cristal, para harmonizar o ambiente. Sim, né? nós usamos para harmonizar o ambiente, né? Primeiro porque ela é de quartzo, né? O quartzo Sim. já é um cristal magnífico, né? Todos os cristais, né? E segundo que ela emite som, tem a de ré, tem a lá, a mi, tem várias todas as notas, isso, né? Todas as notas. Sim. E elas harmonizam o ambiente, harmonizam os chakras dos animais, né? Por exemplo, um desequilíbrio energético causa uma doença. Então, com o alinhamento do som e do toque das tigelas, a gente consegue alinhar esse chakra. Então, vamos lá. Essa é uma questão que acho que muita gente não sabe, né? Então, a gente tem um centro de energia, nós somos energia por energia, né? E a gente tem um centro de energia. Dependendo de como esses centros de energia estão, vão gerar doença, não é isso? Isso mesmo. Tá. E os animais também possuem esse centro de energia? Também, todos eles, né? Eles têm os 7 chakras, né? E nós usamos para alinhar também, além do som, né? Da sonoridade, o reiki, né? E por isso ajuda também a melhorar toda a cura do animal, né? Então, as terapias que se utilizam no ser humano, isso. Você pode estar trabalhando nos animais, né? Tá. Então, eu integro também com a ozonoterapia, o reiki, a homeopatia, mas no caso dos sons, eu acho que é muito benéfico, exatamente porque os animais escutam muito mais que nós, né? Eles chegam, alguns animais, até 65.000 Hz, né? Então, assim, e outros animais, como o morcego e o elefante, escutam muito sons ultrassônicos, né? Ou seja, o ser humano tem uma capacidade limitada para ouvir o som, né? Quer dizer, a vibração acontece, mas quando tem um ser que ouve essa vibração, né? Que está no som. Mas os bichinhos, então, eles captam esses sons que o ser humano não está captando, né? Sim, inclusive no próprio tutor, né? Por exemplo, alteração de voz, se o tutor está suando, se eles percebem como os sentidos deles são mais apurados que o nosso, no caso do olfato, então ele sabe se o tutor está com medo, se o tutor está estressado, e aí ele vai deitar exatamente naquele local onde ele precisa, num gato, por exemplo, onde precisa transmutar a energia, né? No pé da pessoa, na barriga, na cabeça. Os gatinhos, eles são bem curiosos, você percebe mesmo. A gente brinca que eles são ETs, né? Eles são cristalzinhos ambulantes. Porque ele fica mesmo em determinado localzinho ali do corpo da pessoa, né? Transmutando a energia, né? Ele fica vários cantos da casa, eles ficam sempre em observação. Um animal que observa demais e um animal que nós costumamos dizer que são terapeutas natos, né? Porque realmente eles curam pessoas, né? Como os cães também, mas os gatos, eles têm esse poder um pouco maior, né? Acho que muito maior. E como muda, né? Às vezes uma pessoa em depressão, né? Sim. Você ter um bichinho ali de estimação, muda totalmente a energia da casa, né? A energia da casa e da própria pessoa, né? Porque nós liberamos o hormônio ocitocina, né? Quando você tem um animal, e esse hormônio é o hormônio do amor, né? É o hormônio da injeção do leite, da contração uterina. Então, por isso que a gente às vezes fala, meu filho, minha filha, vem para um bichinho, porque você desenvolve, né, esse amor, essa conexão, uma conexão muito forte, né? Forte, inclusive com o plexo solar, né, que desenvolve muito mais esse alinhamento desses chakras. Quando você está com um animal, você colocar ele no peito, você já vai ver que você já mudou energeticamente, né? Agora, eu sempre falo assim, como eu tenho um bichinho, né? Quando eu era solteira também tinha um cachorrinho e tal.
Mas assim, às vezes tem que deixar claro, né, para pais, Sim. que não é um brinquedinho. Sim. Né? O problema é que às vezes os pais dão lá para a criança e deixam como se fosse um brinquedo. Não é isso, gente, é uma vida. De pelúcia, Né? É uma vida. Então tem que ter cuidado. Tem que ter a consciência da adoção, né? Primeiro tem que adotar, né? E depois a consciência dessa adoção, e ele tem que ter o mínimo de dignidade, né? Quer dizer, ele tem que ter o máximo de dignidade, quer dizer, não Sim, deve sim. jamais a pessoa adotar por impulso. É verdade. Comprar, por exemplo, eu sou contra procriar também, porque eu acho que já tem muitos animais, então a gente incentiva a castração. E pede para as pessoas na adoção sempre saberem que o animal vai viver 15, 20 anos, que o animal vai necessitar de cuidados médicos, de uma boa alimentação, de um local adequado para dormir.